Oi, tudo bem com você? Hoje a gente vai estar falando sobre o melhoramento na cultura do milho. Para você que não me conhece, eu me chamo Vivian Kaufert, sou estudante do curso de agronomia e também do curso de marketing e crio conteúdo nas redes sociais desde o início de 2020, ali quando começou a pandemia do Covid-19. Vou deixar aqui na descrição o link do meu Instagram, caso você queira conhecer o meu trabalho, eu vou ficar muito feliz. Mas agora vamos para o conteúdo, que é o que nos interessa de verdade. O milho ele teve origem ali na região do México e chegou no Brasil por volta de 6.500 anos atrás na região da Amazônia. E existem várias teorias conforme a sua origem. Existem teorias de que o teucinto e o milho surgiram de um ancestral em comum e tem teorias que dizem que o milho surgiu após o teucinto, surgiu do teucinto. E uma das mais aceitas é que o milho se originou do teucinto. Isso porque é provado geneticamente e citologicamente. E o teucinto hoje é muito importante para o melhoramento vegetal, porque a gente pode encontrar genes de rusticidez, tolerância a doenças, justamente por ele ser uma planta mais rústica. Então a gente pode encontrar genes que podem ser incorporados hoje ainda no milho. O milho e o teucinto eles são diferentes morfologicamente. Isso porque o milho que a gente conhece atualmente, que é o milho comercial, ele tem um colmo mais grosso, ele vai dar ali 1, 2 espigas em geral e ele tem glumas mais leves. Já o teucinto, ele tem um perfilhamento muito maior, como vocês podem ver na imagem, ele tem um colmo com muito mais nós e ele tem umas glumas mais endurecidas que servem para proteção. E uma característica muito importante a gente lembrar é que hoje o milho comercial ele depende exclusivamente do ser humano estar cultivando ele, porque ele não vai se dispersar como as sementes do teucinto faziam. E é comum a gente falar que o milho ele se desenvolveu junto com a humanidade, ele foi evoluindo juntamente. Isso porque os homens primitivos eles faziam ali a seleção das melhores espigas, iam plantando sempre os melhores, os que iam tolerando melhor as doenças que tinham na época, e com isso o milho foi melhorando e também a humanidade foi evoluindo. Então o que aconteceu? Houve uma diminuição no número de espigas por planta, também se aumentou o número de espigas com isso, porque a planta, em vez de encher várias espigas, ela colocou ali a maior energia dela em um número menor. E também se teve uma redução do número de perfilhos. Mas e o seu genoma, o seu melhoramento genético em si? O milho ele é bastante complexo, ele possui cerca de 2.500 megabases e 20 cromossomos, porém muita parte disso está repetido dentro do seu genoma, então é muito difícil trabalhar com o melhoramento genético dele. E para a gente falar do melhoramento genético em si, eu vou recapitular alguns termos, caso você já conheça eles, ou para quem ainda nunca estudou sobre essa parte de melhoramento, entender um pouquinho mais para depois não ter que ficar repetindo no meio da fala, tá bem? No milho, alguns termos importantes a gente tá conhecendo é o termo de variedade, linhagem e de híbrido. Uma variedade, ele é um conjunto de genótipos que possuem características próprias bem definidas. E se você acasalar ao acaso, ele vai manter as suas características. Já uma linhagem, ela é um genótipo que possui aproximadamente 100% de homozigose dos seus genes. E os seus descendentes são praticamente idênticos. Isso consegue uma linhagem através de ciclos sucessivos de autofecundação ali no milho. Já um híbrido, você tem a obtenção de um híbrido através do cruzamento de 2 linhagens, que é o processo de hibridação. No milho, comercialmente, a gente tem 3 tipos principais ali de híbrido, que é o híbrido simples, híbrido duplo e híbrido triplo, sendo mais comum no mercado hoje o híbrido simples. O que é o híbrido simples? É o cruzamento entre 2 linhagens. Então, um pai e uma mãe homozigota e são cruzados se torna um híbrido simples. Já o híbrido duplo é o cruzamento entre 2 híbridos simples. E o híbrido triplo é o cruzamento entre um híbrido simples e uma linhagem. Mas tudo isso eles têm características diferentes entre si. Como eu disse, hoje a maior parte dos produtores utilizam o híbrido simples nas suas lavouras.
Por quê? Porque ele tem a maior produtividade, a maior uniformidade na lavoura. Claro, tem o maior custo também de produção, mas se paga por conta da sua produtividade maior. Essa imagem aqui, ela é muito interessante para estar entendendo um pouquinho como acontece tudo isso. Então, vamos ali colocar na população de plantas A. Vou autopolinizar ela, ali mesmo, segue a setinha juntamente. Coloca o pólen na própria espiga, na população S0, e depois vai plantar essa semente e vai fazer ciclos sucessivos de autofecundação. Com a população de planta A e a população de planta B, se ao final eu cruzar eles, eu vou formar um híbrido. Vocês podem ver também que a cada autofecundação eu vou diminuir a produtividade e o porte da planta. E isso acontece por causa da depressão do vigor por conta da endogamia. Mas depois que eu vou cruzar novamente os dois híbridos, eu vou restabelecer o vigor por conta da heterose. Calma que daqui a pouco eu vou explicar o passo a passo do programa de melhoramento do milho e vai ficar bem mais claro. Bom, a morfologia do milho ela é muito importante no programa do melhoramento ser escolhido. Isso porque a diferente morfologia vai escolher um método diferente. Então, o milho ele é uma planta lógama, ou seja, naturalmente ele faz fecundação cruzada, mais de 95%. Também é monóica, ou seja, tem os dois sexos na mesma planta, sendo a espiga a parte feminina e o pendão a parte masculina. Ela é protrândrica, ou seja, a parte masculina fica pronta antes da parte feminina e ela tem esses dois acontecimentos, heterose e endogamia. A heterose é o incremento do vigor híbrido, como visto anteriormente, e a endogamia ela vai diminuir a produtividade e altura de plantas. A endogamia, então, para que eu vou fazer endogamia se ela vai reduzir a minha produtividade? Ela vai fixar a genética de um genótipo. E ela é utilizada para obter essas linhagens e a gente produzir os híbridos. Por isso esses dois termos, de heterose e endogamia, são muito importantes quando a gente está trabalhando com híbridos, principalmente na cultura do milho. E essas são as etapas do programa de melhoramento de milho. Primeiro eu preciso obter uma população fonte, seja de um híbrido que já tenha, de instituições de pesquisa, bancos de germoplasma, que seja. E após isso eu vou obter a linhagem dele, então eu vou autofecundar ele sucessivas vezes. Como que eu vou autofecundar? Eu vou colocar um plástico sobre a espiga ainda imatura. Esse plástico ele pode ser UV para evitar que queime esses estilostigma, que é o cabelinho do milho. Então eu vou proteger ele com plástico para ele não pegar contaminação de outra planta. E o pendão eu também vou cobrir com um saco de papel. Quando 30% das anteras estiverem abertas, vou colocar num dia e fazer a polinização no outro dia. Então, no outro dia, quando eu chegar lá, eu vou dar uma leve batida no saco de papel para cair o pólen dentro do saco e depois polinizar aquela espiga da mesma planta. E isso eu vou depois, após essa polinização, eu vou tampar essa espiga novamente para ela não receber contaminação de outras plantas e depois eu faço a colheita manual de tudo isso. E vai ser feito o beneficiamento dentro de galpões mesmo. Para essa seleção ali, eu vou selecionar as plantas de acordo com o meu interesse. Estão resistindo à doença, à seca, à praga, qual que é o meu objetivo do melhoramento. Então, eu vou selecionar conforme isso. E fazer isso sucessivas vezes para que eu obtenha, então, uma linhagem homozigota e depois possa obter um híbrido. Já a semente comercial, ela é diferente. Isso porque se a gente fosse fazer todo esse trabalho para um híbrido, eles teriam um valor absurdamente maior do que a gente tem hoje no mercado. Então é feito um esquema de semeadura que vai intercalando fileiras de linhagem macho e fêmea. E como vocês podem ver aqui no esquema, tem de 4 para 1, 4 para 2, 2 para 2, 6 para 2. Por que isso? Uma planta de milho macho, ela é capaz de polinizar mais de uma fêmea. Então por isso eu posso reduzir o número de fileiras macho, mas tudo vai depender da linhagem que eu tenho,
da capacidade daquela linhagem produzir pólen. Então, plantando assim em linhas, as fêmeas eu vou despenduar, ou seja, vou retirar o pendão, e os machos eu não vou obter aquela espiga para colheita. E assim eu obtenho os híbridos comerciais. O milho, como uma das principais culturas no Brasil e no mundo, ele possui também os transgênicos. No Brasil isso é regulamentado pela CTN-Bio. E quando começou os transgênicos, o primeiro transgênico surgiu em 1980. Porém demorou ali quase 20 anos para ele entrar de forma comercial. Isso porque precisava se provar que ele não ia fazer mal para quem fosse se alimentar, para a natureza, para o ser humano e tudo mais. Então, em 1996 surgiu o milho transgênico, resistente ao glufosinato de amônio, e depois de um tempo já foi surgindo o gene Cry, que é o Bacillus thuringiensis, o milho BT, que é contra os insetos ali. Então, os eventos que foram aprovados aqui, a gente vê no gráfico, a grande maioria que é aceita pelo produtor hoje é com a resistência a herbicida e também aos insetos. Isso porque vai melhorar o manejo de plantas daninhas e também nos insetos dentro da lavoura. Mas a gente tem diversos outros transgênicos, desde resistência seca, a insetos somente a herbicida e muito mais. Mas também existe o milho não OGM, em que não há incorporação do novo material genético ali dentro. É a tecnologia CRISPR, então ela somente vai modificar o próprio genoma que tem ali. Muito obrigada pela atenção nesse vídeo. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou procurar estar respondendo, ou então me mandar lá direto no Instagram, tá bem? Muito obrigada!